Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para conversar com os alunos da área de Direito do Trabalho e também com os advogados que atuam na área do Direito do Trabalho. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema rescisão indireta, pessoal. Esse é um tema muito comum na Justiça do Trabalho, rescisão indireta. Mas antes de mais nada, pessoal, caso você não seja inscrito no nosso canal, entre no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essa matéria interessantíssima do nosso dia a dia de Direito do Trabalho. Ative os sininhos de notificações. Tudo bem, pessoal? Olha só. Por que hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema rescisão indireta? Por que o tema rescisão indireta cai tanto na prova da OAB? Seja nas questões discursivas, seja principalmente na segunda fase, na hora de uma prova prática, na hora de uma peça processual, às vezes em algumas daquelas 4 questões vai ser colocado ali alguma argumentação que nos leve à rescisão indireta. Porque realmente ela cai, porque no dia a dia do advogado trabalhista isso é muito comum. Quase todos os dias o juiz da vara do trabalho ele vai se deparar com um pedido de rescisão indireta. Então, pessoal, se eu acabei de falar que um juiz quase todo dia vai se deparar na sua pauta de audiências, por exemplo, com uma ação que está pleiteando a rescisão indireta, imagina como é que funciona o judiciário trabalhista aqui no Rio de Janeiro, mais de 80 varas trabalhistas só aqui na capital do Rio de Janeiro. Então não se surpreenda, meus amigos, que ocorram 80 ações que tem por dia, que tem como base a rescisão indireta. Pode ser um pouco menos, como pode ser um pouco mais. Mas fato é que a rescisão indireta ela é muito utilizada na Justiça do Trabalho. E por que ela é muito utilizada na Justiça do Trabalho, meus amigos? Porque, infelizmente, muitos dos nossos empregadores, as empresas, elas atuam de forma equivocada. Elas não seguem as determinações legais por quaisquer motivos que seja. Seja por uma crise financeira, seja porque aquela empresa não tem a capacidade de gerenciamento da forma correta. Então, acaba que em vários momentos essas empresas elas vão errar no seu atuar, elas vão falhar. E a partir do momento que ela está falhando, da mesma maneira quando o empregado ele está falhando, eles estão sujeitos às penalidades. Já conversei com vocês, meus amigos, quando o empregado ele tem uma falha de tal tamanho, de tal forma, que não haja a possibilidade de retornar ao trabalho, quando chega a um ponto que o empregado ele tem uma falha absurda, que o empregador não deseja mais que ele trabalhe com ele, pode ser que o empregador empresa vá demiti-lo por justa causa. A contrário senso, pessoal, o raciocínio é o mesmo. A empresa ela pode ter uma ou algumas falhas reiteradas que causem tamanho prejuízo à integridade do empregado, que causem tamanho prejuízo ao salário ou à dignidade do empregado, que o empregado não vê outra alternativa senão aplicar a rescisão indireta. Em outras palavras, meus amigos, a rescisão indireta nada mais é do que a justa causa aplicada pelo empregado no empregador. Da mesma maneira que a empresa pode demitir o funcionário por justa causa e rescindir o seu contrato,
o empregado pode entender que tem direito a rescindir o contrato contra essa empresa por justa causa. E o artigo 483 da CLT nada mais é do que isso. A justa causa pelo empregado aplicada ao empregador. Diz ali, meus amigos, no artigo 483 da CLT, ele relata as hipóteses de possibilidade de rescisão indireta em oito alíneas, fora os seus parágrafos. Se você prestar atenção, meus amigos, no dia a dia de uma empresa, no dia a dia da relação de emprego, você vai perceber que não é muito difícil no nosso mercado de trabalho brasileiro que algumas empresas pratiquem algumas ilegalidades. Algumas de menor potencial, que pode passar no dia a dia, às vezes se torna até um hábito, não estou dizendo que isso é certo. Já outras condutas chegam ao ponto de que não há menor forma do empregado permanecer ali naquela empresa, seja pela conduta reiterada, ou seja por uma conduta única que ultrapassa os limites da ética, do bom senso, do profissionalismo e até da lei. Vamos lá, pessoal. A linha A. Olha o que ele fala da linha A, meus amigos. Serviços superiores à força. O empregado ou a empregada, ele pode pedir a rescisão indireta se o preposto ou o dono da empresa pedir que ele exerça atividades superiores à sua força. De repente, ele é contratado para trabalhar na área administrativa e começa a carregar pallet, começa a carregar caixas, começa a trabalhar com materiais pesados que vão afetar a saúde desse empregado. Muitas vezes, o preposto ou o dono da empresa vai pedir que uma mulher carregue determinado peso. E outra coisa, pessoal, no trabalho, na CLT, existe uma parte que fala da proteção do trabalho da mulher. Existe ali especificado até quantos quilos uma pessoa, uma mulher, uma funcionária pode carregar determinado material. Esse é um bom exemplo dessa linha A. Vamos continuar aqui na linha B, rigor excessivo. O que seria o rigor excessivo, meus amigos? Nós sabemos muito bem que no dia a dia há um certo rigor na conduta profissional. Esse rigor ele tem que estar atento ao bom senso, à ética e não pode ultrapassar determinados limites. Mas nós sabemos que em vários momentos a empresa ela tem o direito de exigir, de determinar que aquele funcionário bata metas. A empresa, por possuir o risco da atividade empresarial, ela pode exigir muitas coisas. Isso é verdade. Sempre atento ao bom senso, lógico. Mas quando essas exigências ultrapassam determinados limites, isso já começa a ficar ilegal. O que eu quero dizer ali com rigor excessivo? Por exemplo, é comum algumas empresas cobrarem metas absurdas. Não é errado você cobrar meta, mas às vezes você pode cobrar metas absurdas. Um outro exemplo também é aquele exemplo que existe o funcionário A e o funcionário B. O preposto, o superior da empresa, tem um bom relacionamento com o A e ele não exige muita coisa do A. Por outro lado, do B, do funcionário B, ele cobra excessivamente. Quer ver um exemplo? Os dois funcionários trabalham de 9 às 18. Só que o funcionário A constantemente chega às 9h30, 9h20, 9h40. O funcionário B, ele chega na hora certa, por volta das 9 horas, ou às vezes chega até um pouco depois. Só que o preposto da empresa, não, quando o funcionário A chega tarde, ele não pune, ele não cobra.
Já do funcionário B, quando ele chega atrasado, ele cobra. Isso é um rigor excessivo. Primeiro que não há ali isonomia de tratamento, não há equidade, não está tratando os dois de forma igual. Então, no caso do B, o preposto da empresa está tratando de forma com rigor excessivo. Olha só, na linha C é um perigo manifesto. O que seria esse perigo manifesto? É lógico que a legislação ela é muito abrangente, pessoal. Mas um bom exemplo de perigo manifesto é eu, dono de uma empresa, exigir que o meu funcionário, toda hora, vai entregar materiais ou documentos em uma comunidade que esteja sempre afetada com tiroteios, né? Seja uma comunidade que é sabida, tomada por traficantes ou coisa do tipo, ou que determinada empresa, determinado preposto, determine que o funcionário ou aquela funcionária fiquem ali até determinado horário. Às vezes a empresa é distante, às vezes a empresa é no local ermo, no local que as pessoas sabem que é perigoso. Isso é um perigo manifesto. A linha D, meus amigos, muito cuidado com essa linha D, muita atenção com a linha D, que eu considero ela uma das possibilidades que ela irá abranger muitas coisas e geralmente, na minha opinião, é a linha que traz mais fundamentos para rescisão indireta. É o empregador não cumprir as obrigações. Você há de convir que se o empregador não paga hora extra, não paga salário, ou paga de forma equivocada, prende o funcionário da empresa, não paga os benefícios, não paga o vale transporte, ou paga em atraso, não paga o vale alimentação, ou paga em atraso. Tem fora muitos outros exemplos. Esses são exemplos que eu colocaria aqui na linha D. Então perceba que grande parte das falhas da empresa estarão intimamente ligadas à linha D. Então, eu entendo que a linha D é uma das mais utilizadas. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir adiante. A linha E, ela fala aqui sobre ato lesivo da honra ou boa fama. É aquele caso, pessoal, que algum preposto da empresa, seja ele do mesmo patamar hierárquico do funcionário ou de um patamar de hierarquia superior, ofende a honra, ofende a dignidade do funcionário. Posso dar um exemplo aqui para vocês, pessoal? E, de certa forma, ele é até ligado a essa questão do rigor excessivo. Talvez a gente possa alinhavar nesse sentido. Como eu disse para vocês, muitas empresas trabalham com metas. Ficou muito famoso alguns anos atrás, determinadas empresas que quando determinado funcionário ficava abaixo da meta, o nome dele era colocado, a foto dele era colocada num quadro. Já ouvi casos até de colocarem chapéu de burrinho numa foto ou coisas absurdas desse tipo. Em muitas reuniões de empresa, quando alguns gerentes ou diretores vão reclamar que a sua equipe, que seus funcionários não estão batendo a meta, ele ofende aquele funcionário A, B ou C de frente para um grupo de 50 vendedores, para um grupo de 50 funcionários. Ele fala que A nunca bate a meta. Ele fala que A é incompetente. Você já imaginou você, como um funcionário de uma empresa, estar ali numa reunião da sua equipe ou de toda a empresa e o gerente ou o diretor da empresa fala que você é incompetente na frente de 50 ou de 100 pessoas? Então isso, meus amigos, é um ato lesivo à sua honra ou à boa fama. Boa fama, quando a gente diz, às vezes um gerente, um diretor, um outro funcionário vai falar que o cara foi traído pela mulher,
vai falar que o cara vai entrar numa questão de relacionamento homoafetivo, vai falar um monte de besteira. Então, isso é um ataque à dignidade, um ataque à honra, um ataque à boa fama daquela pessoa, daquele cidadão. Você pode combinar, quando você colocar na sua reclamatória trabalhista, você pode combinar a linha B com a linha E. Fora isso, você vai lá na Constituição da República, no artigo 5º, salvo engano, inciso 10, e você vai fundamentar talvez até um dano moral. Nesse caso aqui, é até caso de assédio moral. Muitas vezes é uma fundamentação de assédio moral essa linha E. A linha F, pessoal, ela vai seguir a mesma linha de raciocínio, só que no caso é ofensa física, salvo ilegítima defesa. Nós sabemos muito bem, meus amigos, principalmente determinadas empresas, determinados locais de trabalho, determinados grupos de colaboradores, eles brigam entre si. Não é absurdo nós vermos que em algumas empresas os funcionários se agridem, podem se agredir com palavras e, infelizmente, eles podem chegar às vias de fato e se agredir. Eles brigam. Então, o funcionário que for agredido, seja por um funcionário de mesma hierarquia horizontal ou por um preposto da empresa de hierarquia superior, se ele for agredido fisicamente, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, se utilizando do fundamento da linha F, do artigo 483 da CLT. Uma outra possibilidade, meus amigos, é a linha G, que fala da redução do trabalho e consequente redução salarial. Quando a empresa e o empregado, eles pactuam um contrato de trabalho, em regra, pessoal, é tudo determinado ali, da hora de entrada, hora de saída, hora do almoço, às vezes, quanto tempo será aquela jornada de trabalho, até porque geralmente o funcionário regido pela CLT, ele recebe o seu salário com base naquela hora ali, naquele dia. Então, pessoal, a partir do momento que, sem nenhuma justificativa, a empresa ela reduz a carga de horário, sem nenhuma justificativa, para que ela reduza o salário daquele funcionário, ela está praticando algo ilegal. Você pode perceber, meus amigos, que no ano passado teve algo parecido nesse sentido com a pandemia do Covid-19, mas foi algo totalmente fora da curva e muitas empresas, por pura necessidade, até porque essas empresas não tinham demanda de trabalho, então não tinha por que permanecer com alguns funcionários ou permanecer com aqueles funcionários naquela carga de horário, naquela carga horária inicialmente estipulada. Então, o que algumas empresas fizeram? Eles reduziram a jornada de trabalho, reduziram a carga horária e, consequentemente, reduziram o salário. Mas isso, no meu entender, não é nada ilícito, porque foi uma situação totalmente fora do comum. O mundo viveu uma época totalmente diferente, pessoal. Agora, saindo do exemplo do Covid, ou qualquer situação excepcional e fora do comum, a empresa não pode reduzir a carga horária e, consequentemente, reduzir o salário. Isso aí fere o artigo 483, a linha G da CLT. Um outro comentário que eu gostaria de conversar com vocês, amigos, só para finalizar, que nas hipóteses da linha D e da linha G, o funcionário, caso ele queira, ele pode ajuizar a rescisão indireta e permanecer trabalhando. Se ele quiser, ele pode procurar o advogado, pedir para o advogado entrar com a ação de rescisão indireta e não mais comparecer,
como ele pode também ainda permanecer trabalhando na empresa até a decisão da sentença que irá julgar a procedência ou não da rescisão indireta. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tema. Caso vocês queiram falar conosco, coloque aqui nos comentários, compartilhe o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa matéria de rescisão direta e outras voltadas ao direito do trabalho. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.